Olá, pessoal! Recentemente postamos um vídeo explicando detalhadamente o poder da Ucrânia e seus países aliados na ofensiva contra a Rússia. Contra fatos, não há argumentos e hoje, Putin acordou com sua base militar sendo atacada. Vamos tentar entender mais um pouco sobre a situação caótica que esses países enfrentam. A tensão entre a Ucrânia e a Rússia escalou ainda mais com um ataque significativo da Ucrânia a uma base aérea na região russa de Rostov. Uma fonte ucraniana com conhecimento da operação revelou que drones foram utilizados para atacar o campo de aviação de Morozovsk, resultando na morte de militares russos e na destruição de várias aeronaves. A região de Rostov, que faz fronteira com a Ucrânia, no sul da Rússia, já foi afetada anteriormente pelos ataques aéreos estratégicos de Kiev. Segundo relatos, o ataque foi realizado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia e pelas forças militares do país, com o objetivo de reduzir o potencial poder militar russo na região. Pelo menos 6 caças russos foram destruídos e aproximadamente 20 militares russos foram afetados pelo bombardeio. No distrito de Morozovsk, em Rostov-do-Don, uma subestação elétrica foi atingida, deixando cerca de 600 pessoas sem energia por algumas horas, segundo o governador local, Vassily Golubev. Ele também afirmou que houve alguns danos em um prédio residencial de 16 andares e que 8 pessoas ficaram feridas pela detonação de explosivos em um dos drones caídos. A cidade de Rostov-do-Don abriga a base militar das tropas russas que combatem na Ucrânia. De acordo com a fonte ucraniana que informou sobre o ataque, a operação deverá reduzir consideravelmente o potencial de combate dos russos. O entendimento é semelhante ao do analista militar russo da BBC, Pavel Aksionov. Segundo ele, um ataque com tantos drones em pouco tempo pode ter sobrecarregado as defesas aéreas. Este ataque marca uma nova estratégia da Ucrânia, que busca desgastar o apoio interno russo à guerra e degradar a infraestrutura militar russa. As autoridades russas ainda não comentaram oficialmente sobre o incidente, mas a situação continua a gerar preocupações sobre a escalada do conflito na região. O Serviço de Segurança da Ucrânia e os militares ucranianos estiveram por trás dos ataques ao campo de aviação de Morozovsk, na região de Rostov, que destruíram pelo menos 6 caças russos, acrescentando que a operação é importante para diminuir o potencial militar russo. Segundo informação, o campo de aviação foi alvo porque serviu de base para aeronaves usadas para lançar bombas aéreas guiadas sobre posições ucranianas e assentamentos fronteiriços. Aproximadamente 20 militares russos foram afetados, entre mortos e feridos. A Ucrânia está demonstrando uma vontade crescente de lançar ataques direcionados através da fronteira, numa aparente tentativa de desgastar lentamente o apoio interno russo à guerra e degradar a infraestrutura russa. Essa é a tática e a nova estratégia. Nos últimos meses, o exército ucraniano aumentou a frequência e intensidade dos bombardeios contra o território russo, atacando instalações militares, mas também a indústria energética, contrariando quem acredita que esse é um conflito dominado pelos russos. As forças de Kiev tentam cortar as cadeias de abastecimento do exército russo, que segue ocupando cerca de 20% do território ucraniano. Até o momento, porém, a estratégia não conseguiu frear os ataques russos, que se intensificaram na região de Kharkiv. Há alguns dias atrás, um ataque com um avião modificado para voar sem piloto, reivindicado por Kiev, deixou 13 feridos em um complexo industrial na região russa do Tartaristão, a mais de 1.200 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O alvo principal seria uma unidade de produção dos drones de tecnologia iraniana Shahed, conhecidos na Rússia como Geran, usados a exaustão em ações em solo ucraniano. Ataques com drones dentro da Rússia, apesar de criticados por Washington, são considerados uma arma legítima pelos ucranianos para responder à invasão iniciada em fevereiro de 2022. Os alvos preferenciais são as refinarias de petróleo, uma estratégia moldada para afetar a produção de combustível e, especialmente, as exportações, hoje uma fonte imprescindível de renda para Moscou. Após mais de 2 anos de conflito, os combates se concentram no Donbas, leste da Ucrânia, onde as autoridades russas afirmam que avançam para Chassiv Yar, uma localidade a 10 quilômetros de Bakhmut,
posição que a Rússia ocupa desde maio de 2023.